Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao perfil do Instituto Rafael Caíque. Quem fala é o professor Rafael Caíque, diretor aqui do Instituto. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou geógrafo pela Universidade Federal de Goiás, tenho mestrado também pela Universidade Federal de Goiás e uma segunda graduação em jornalismo. Trabalho com concursos públicos em Geografia, História Regional e Atualidade já há aproximadamente 6 anos, e ao longo desse tempo tenho desenvolvido aí algumas técnicas, desenvolvido aí materiais que auxiliam vários candidatos, centenas de candidatos que já fizeram cursos, adquiriram livros e conseguiram fechar essas questões. Hoje eu vou lançar aqui no Instituto Rafael Caíque, no perfil do Instituto Rafael Caíque, a Jornada da Aprovação. O que é a Jornada da Aprovação? É uma série de dicas, métodos, macetes e análises que vão ajudar você a gabaritar as questões de Geografia e História de Goiás. Nós sabemos que aqui no estado de Goiás, muitos concursos públicos cobram essa matéria porque temos uma lei estadual que estabelece essa disciplina. Geralmente os concursos cobram de 3 a 6 questões, isso depende muito do concurso, do cargo, enfim. Então é uma disciplina que está presente aí nos certames estaduais e também alguns certames municipais. Pessoal que mora em Goiás, muitos não conhecem a Geografia e História aqui do estado. Outras pessoas também de fora do estado que prestam concurso aqui também no estado acabam tendo aí que se familiarizar com essa disciplina. E essa live vai ser justamente para orientar vocês, quem é do estado de Goiás, quem é fora do estado de Goiás, a como devo estudar Geografia e História de Goiás. Quero agradecer a todos que estão participando dessa live, muita gente está entrando. Podem se apresentar colocando aí de onde vocês estão falando, qual que é o concurso que vocês também vão prestar. Novamente eu quero agradecer a todos e também desejar aí uma excelente semana que está começando, tanto nos estudos, no trabalho, enfim, nas atividades que vocês exercem. O pessoal também que vai assistir depois no YouTube, o pessoal que entrar lá pode rever a live, vai ficar disponível aqui também no Instagram do Instituto Rafael Caíque. Além disso, temos aí as redes sociais do Instituto, tem o Instagram, tem o Facebook. Muitas pessoas também me acompanham no WhatsApp, tenho vários grupos onde eu trago dicas, trago várias análises e isso tem contribuído de forma significativa. Antes de começar a trazer alguns macetes, falar um pouco sobre o que é a Jornada da Aprovação, quero falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu desenvolvi aí ao longo desse tempo, com os concursos públicos, uma metodologia diferenciada. Por quê, professor? Eu identifiquei que essa matéria, por muito tempo, ela tem sido relegada, ela tem sido abordada de uma forma muito superficial ou de uma forma com conteúdos em excesso. E muitas vezes esses conteúdos nem são cobrados pelas bancas. E uma outra perspectiva é que muitas bancas possuem um perfil de abordagem muito específico. Então, questões de Geografia e História de Goiás, elas aparecem de forma diferente. Seja pelo enunciado, seja pela estrutura das alternativas, seja pelo conteúdo que a banca vai cobrar na questão. Então, o meu método ele se baseia, sobretudo, na forma como as principais bancas estão cobrando Geografia e História de Goiás nos últimos certames. Então, gente, estudar Geografia e História de Goiás, já tira isso em mente, não é decorar datas, não é decorar nomes, não é decorar acontecimentos, é você entender todos os recortes, os processos e os desdobramentos espaço-temporais relacionados ao território goiano. E mais do que isso, as bancas também estão cobrando muitas questões relacionadas a atualidades no estado de Goiás. E dentro de atualidade a gente tem várias coisas: segurança pública, saúde pública, educação, infraestrutura, cultura também aparece muito nas questões ultimamente. Então, o primeiro passo para você estudar a Geografia e História de Goiás é não decorar, porque quando você for fazer a prova você vai identificar que as questões elas não estão exigindo esses domínios dos candidatos. Inicialmente, com a disciplina, não só aqui em Goiás, mas em outros estados que cobram Geografia e História Regional, nós tínhamos questões que tinham aí uma estrutura muito decoreba, trazendo datas, trazendo nomes. Hoje essas questões estão vindo mais elaboradas, estão vindo contextualizadas e os conteúdos eles aparecem no enunciado exigindo do candidato uma análise. Muitas questões, por exemplo, de Geografia de Goiás, elas são cobradas a partir de leitura de algum elemento, como é o caso do mapa. Então vocês podem encontrar questões onde será necessário a leitura e a interpretação de um mapa. Ou será necessário, por exemplo, a leitura e a interpretação de um gráfico.
Em questões de história de Goiás, eu já encontrei questões também em que o enunciado exigia do candidato uma leitura mais atenciosa, e aí já vem a questão da interpretação textual, além de correlacionar, fazer recortes na questão para que ele conseguisse responder as alternativas. Vocês podem pegar as últimas questões de concursos, elas estão vindo de forma muito diferente do que vinham aí há anos atrás, ok? Agora eu vou falar sobre a jornada da aprovação, né? Eu estou lançando nessa segunda-feira a jornada da aprovação. Eu já trabalho com Geografia e História de Goiás há muito tempo, sendo por cursos online, cursos presenciais, aulões de véspera e também cursos materiais em PDF. Só que eu identifiquei que além desses materiais que eu desenvolvi ao longo do meu trabalho, eu também poderia contribuir com os meus futuros servidores públicos aqui do estado de Goiás com ferramentas que auxiliassem eles a uma compreensão desses conteúdos em Geografia e História de Goiás e também atualidades de Goiás de uma forma mais objetiva, de uma forma mais compreensível, de uma forma correlacionada e de uma forma contextualizada. Isso é a jornada da aprovação. É um projeto, esse projeto está sendo lançado inclusive no contexto do concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás, né? O edital foi lançado aí há poucas semanas. Temos também o edital Seduce e a eminência de outros editais aqui em Goiás, como é o caso do Cefaz, a Câmara de Vereadores, PM Goiás também tem a eminência do edital e outros concursos que podem surgir ainda esse ano. A jornada ela vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos candidatos para que eles consigam, no dia da prova, fechar essas questões. E agora eu quero chegar num ponto que é muito importante. Pessoal, ao longo do meu trabalho, eu já tive vários depoimentos de candidatos que vieram arrependidos porque em alguns concursos eles não deram valor à Geografia e História de Goiás. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte: não existe em concurso público matéria com maior ou menor peso, matéria mais importante ou menos importante. Quem quer passar num concurso público, principalmente os concursos públicos que têm um salário significativo, que tem poucas vagas, eles são disputadíssimos. O que vai definir os classificados nesses concursos são os décimos. E aí tem candidato que não consegue fechar as questões básicas, acabam negligenciando as questões básicas, e aí eu falo de Geografia e História, mas aí outras questões como informática, raciocínio lógico, esses candidatos, eles vão ver lá na frente que essas questões elas fazem a diferença na vida deles. E muitas vezes eles não conseguem ser classificados por conta disso. Então, para quem quer passar no concurso público, a primeira coisa que tem que tirar da cabeça é o peso de disciplina. Você deve estudar todas as disciplinas com a mesma qualidade. Essa é a principal orientação que eu tenho passado para os meus alunos. Por isso que os meus alunos eles têm aí tido êxito gabaritado essas questões. Você tem que estudar Geografia e História de Goiás como outra disciplina que tem mais ou menos questões, porque é isso que vai definir a sua aprovação e a sua classificação. E aí não adianta, né? Se você zera essas questões, você perde uma grande oportunidade. Muitas pessoas têm um sonho aí de alguns cargos, como é o caso de delegado, policial, e aí você vai deixar o seu sonho passar na sua mão porque você não deu valor a essas disciplinas. Então esse é o momento para você mudar essa postura, mudar, ter consciência em relação a isso e se dedicar ainda mais em Geografia e História de Goiás e atualidades do estado de Goiás. A primeira questão então que eu trago é essa. A segunda questão diz respeito a como a disciplina tem sido cobrada nos últimos concursos. Eu vou trazer o exemplo aqui do edital que já está em andamento, que é o edital da Polícia Civil de Goiás. A banca é a OEG. A OEG é uma banca acadêmica, um núcleo de seleção, ela faz parte do governo do estado. Quem é responsável pela elaboração das questões são os docentes, principalmente, né, sobretudo os professores, que fazem parte da instituição. Então, esses professores, quando eles elaboram as questões de Geografia e História de Goiás e atualidades, eles vão se basear, sobretudo, em pesquisas acadêmicas. Tanto que, se a gente pegar as questões, a gente vai ver que elas têm uma tendência de abordagem, porque muitos professores já estão há algum tempo elaborando essas questões. Inclusive, aqui em Goiás, o Núcleo de Seleção, ele elabora as questões de Geografia e História de Goiás para o vestibular, porque a Universidade Estadual ainda adota esse exame para o ingresso dos novos alunos. E muitas questões elas têm tido uma tendência de abordagem de Geografia e História. O examinador praticamente é o mesmo. E esse examinador, eu fiz uma análise das produções dele, ele tem feito pesquisas com várias temáticas, tanto em Geografia de Goiás como também em História de Goiás. É importante conhecer o examinador, é importante conhecer a banca, porque quando você for fazer a prova, você vai ver que essas questões elas vão chegar para você
de uma forma que era esperada, uma tendência de abordagem. Claro que ele pode mudar uma forma de abordagem, um assunto, trazer uma contextualização diferente, mas ela vai trazer uma estrutura que você já conhece. As questões de história de Goiás, elas trazem, sobretudo, no enunciado da questão, um fragmento que é retirado de textos de pesquisas acadêmicas, textos da historiografia goiana, e a gente tem vários pesquisadores no estado de Goiás, vários historiadores e professores que se dedicaram aí à sua trajetória acadêmica a pesquisar as questões de história de Goiás. Vou citar aqui, né, alguns professores, como é o caso aí do Palacim, temos também o Nars Faul, o professor Nars Faul, e essas questões elas trazem fragmentos desses professores, né, trazem ali um pequeno fragmento de um contexto histórico, de um acontecimento, e isso vai se desdobrar nas alternativas. E há uma correlação entre isso. As questões de geografia, como eu disse anteriormente, elas podem trazer no seu enunciado fragmentos de textos noticiosos, porque a geografia está relacionada com atualidades, então ela tem um link com questões contemporâneas, ela pode trazer então fragmentos de textos noticiosos, ela pode trazer também fragmentos de artigos e pesquisas científicas, pode trazer também fragmentos de livros, né, de autores também de pesquisa geográfica no estado de Goiás, o próprio professor que é responsável por essas questões da UEG, outros professores, eu vou citar aqui alguns professores, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, que são citados com recorrência, o professor Tadeu Alencar Arraes, o professor Egmar Felício Chaveiro, a professora Maria Geralda também, que pesquisa cultura em Goiás, inclusive há uma tendência de cair questões relacionadas à cultura, aos povos tradicionais do Cerrado. Eu, inclusive, falei na última live sobre esses assuntos. Quem vai fazer a prova Polícia Civil de Goiás, é só você ir lá no YouTube. Tem uma série de assuntos que eu trouxe que relacionados à cultura, relacionados à religiosidade, relacionados à territorialização. Enfim, agora eu vou destacar para vocês aqui alguns elementos que são importantes, tanto em geografia e também em história de Goiás. Primeira coisa, que assuntos estão sendo cobrados com recorrência em história de Goiás? Um assunto que é coringa, a formação do território goiano. Dentro da formação do território goiano nós temos a ocupação do estado de Goiás, e essa ocupação se deu primeiramente pelas expedições lá no século XVIII. Essas expedições, que foram denominadas de bandeira, tinham o principal objetivo de colonizar, trazer a coroa portuguesa, né, para o estado de Goiás, porque havia aqui uma disputa entre os espanhóis e os portugueses, então se dá inicialmente a partir desse processo. Um assunto que não pode faltar então no programa de estudos do concurseiro, que vai prestar prova aqui em Goiás. Outro assunto também com recorrência, a modernização da agricultura. Goiás é um estado que tem um peso muito significativo para a produção agrícola. Isso é cobrado trazendo tanto os aspectos da produção, como também questões relacionadas ao PIB, relacionadas às exportações, relacionada à dinâmica das cidades que possuem a produção agrícola, a produção industrial, enfim. Cerrado também tem caído com recorrência, desmatamento do Cerrado, aspectos também dos povos do Cerrado, a gente tem os calungas, os povos indígenas também aqui no estado de Goiás. Outra questão do Cerrado que tem caído aí são as problemáticas atuais do Cerrado, não só o desmatamento, a gente tem também problemas com o assoreamento, a erosão em vários lugares aqui do estado de Goiás. Assunto também que não pode faltar, o contexto populacional do estado, porque o estado de Goiás ele é formado sobretudo por movimentos migratórios, é um estado que possui um saldo migratório muito significativo. Então esses assuntos aí caem com muita recorrência. A história política de Goiás, a Revolução de 30, as oligarquias, toda a linha do tempo dos governadores, o que esses governadores fizeram durante a sua gestão, tanto no que diz respeito às políticas públicas, no que diz respeito também à organização territorial do estado de Goiás. Enfim, agora eu vou falar sobre algo que é muito importante dentro da jornada da aprovação, que é o cronograma de estudos. Pessoal, organizar os estudos é algo que o candidato que quer aí ter um desempenho satisfatório é muito importante de ser feito. E pensando nisso, eu estou lançando um cronograma de estudos. Esse cronograma traz para você organizar todos os itens de Geografia, História de Goiás e Atualidades, e em 10 dias você conseguir estudar esses itens de forma correlacionada, de forma contextualizada. São 10 dias onde você vai ter assuntos que estão muito ligados um ao outro. Então, por exemplo, primeiro dia você tem um assunto lá da formação do estado de Goiás, aí eu trago lá na atualidade um assunto que está relacionado, um assunto da Geografia de Goiás que está relacionado. Então, é um cronograma exclusivo,
Você não vai encontrar um cronograma parecido com esse, tem indicação do que você deve estudar, tem também os dias, tem lá a revisão, os exercícios que você está fazendo, se você também está fazendo a análise desses assuntos. Além disso, eu já tenho feito aí o curso esquematizado, disponibilizado esse curso esquematizado em PDF, e eu recebi muitas mensagens, uma demanda muito alta, o pessoal pedindo uma redução no valor, pedindo um desconto. A gente sabe que o país está passando por uma situação financeira ainda crítica, né, se recuperando, e agora com essa situação aí do protesto, da paralisação dos caminhoneiros, também agravou muito alguns setores da economia, pedindo um desconto, uma redução. Esse curso ele possui mais de 208 páginas, ele é contextualizado, tem simulado, tem um passo a passo para você gabaritar as questões, um acompanhamento de estudos. Ele é comercializado pela Saraiva por R$ 189,90, só que diretamente comigo eu tinha comercializado ele por R$ 99,90. Na semana da aprovação, aliás, na jornada da aprovação, que vai começar amanhã e vai até o dia 15 desse mês, ele será comercializado por apenas R$ 69,90. Pessoal, esse valor é muito baixo comparado a outros cursos no mercado que não têm a mesma qualidade, porque eu já analisei outros cursos que não têm a mesma eficácia, a mesma abordagem, e é um investimento de ouro, porque você vai ter o passo a passo para entender esses conteúdos. Então, R$ 69,90, esse valor vai ficar até o dia 15, quem for adquirir tem que aproveitar essa oportunidade, porque ele é comercializado a R$ 99,90. É só entrar em contato, então, no WhatsApp do Instituto Rafael Caíque, tem aqui embaixo, vai ficar na descrição as formas de contato. Bem, e para fechar essa live, esse bate-papo aqui da Semana da Aprovação, eu trago uma participação especial, um integrante aqui da equipe do Instituto Rafael Caíque. Ele é responsável pela gestão de pessoas e a gente vai conversar um pouco sobre como vocês aí que estão me acompanhando podem melhorar, ter mais eficácia na rotina de estudos, ter um desempenho melhor. Vem falar comigo agora aqui o Alexander Matos. Alexander, boa noite. Boa noite. Está chegando aqui. Alex, fala para o pessoal que está acompanhando a gente quais são as principais dicas que você tem para eles melhorarem, quem já está estudando aí, o que eles podem fazer para estar potencializando o que eles já estão fazendo? Sim, o primeiro passo, acima de tudo, é ter um cronograma de estudos. Porque sem um cronograma de estudos, você vai estar meio sem rumo. Você tem que definir, hoje eu vou estudar sobre a formação do solo de Goiás, amanhã eu irei estudar sobre as oligarquias de Goiás, e assim indo. Sem um cronograma, você não tem um rumo, um sentido. O segundo passo, você vai ter que ter uma agenda. Por que a agenda, Rafael? Você às vezes está estudando, mas lembra, eu tenho que ir no supermercado, tenho que marcar uma consulta para o meu filho, tenho que buscar minha esposa no trabalho, e isso acaba tirando um pouco a sua concentração. Então, se você quer ter resultados, bons resultados, você tem que ter uma agenda, e se você tiver uma agenda digital, é melhor. Ela te avisa os horários que você tem que fazer, te lembra dos seus compromissos. Você não precisa ficar com isso na sua cabeça, evitando assim uma perca de memória, né? Digamos assim. Diversificar o seu local de estudos, porque você estudar só num local só, isso pode trazer uma certa rotina. Então, às vezes, você acaba perdendo um pouco do ânimo. Diversificar, estuda um pouco em casa, às vezes vai para um parque tentar estudar, às vezes mesmo uma livraria, e que tem uma disponibilidade maior, arruma outros locais também. Porque sabemos que hoje em dia o tempo de todo mundo é corrido, principalmente para quem está estudando para concurso. As pessoas têm que estar o tempo todo se preparando, elas não têm muito tempo de ficar se deslocando para os locais para estudar. Mas isso é bom porque melhora o processamento do seu cérebro, porque você está em um ambiente diferente, seu cérebro está interagindo de uma forma diferente. Faça pequenas pausas dos seus estudos. A pausa dos seus estudos é bom porque você não sobrecarrega o seu cérebro, você não tem uma sobrecarga de informação. Isso, num certo ponto, vai se tornar um esgotamento mental e físico também. Mesmo que você está só estudando, só lendo, mas você tem um certo esgotamento mental. E isso pode acabar atrapalhando os seus desempenhos. Músicas para concentrações são ideais para algumas pessoas e para outras não. Por quê? Tem pessoas que funcionam quando escutam música, tem pessoas que não. Se você é do tipo de pessoa que
consegue estudar com música, tenta escutar um tipo de uma música mais instrumental, ambiental, um jazz, um blues. Mesmo que você não goste, mas cria uma playlist diferenciada e isso te ajuda o seu cérebro a assimilar os conteúdos. Tem pessoas que funcionam à base de café, certo, professor Rafael? Uhum. Eu, por exemplo, café todos os dias tem que tomar, porque senão não acorda, não funciona. Isso, tem pessoas que gostam de um café, é o costume do brasileiro. Só que o café, em um certo ponto, ele se torna prejudicial. Por quê? Às vezes você vai estudar um conteúdo bastante extenso. Você vai estudando aquele conteúdo, você vai tomando café. Você vai tomando café a cada 1 hora. Aí no dia seguinte você vai estudar novamente e você vai tomar mais café. Vai chegar um determinado ponto que você só vai aumentando a quantidade de café. E o café, num certo momento, que você não tiver ele, você não vai conseguir se concentrar. O ideal é você fazer mais exercícios. Quando você faz exercícios, seu corpo está liberando endorfina, que dá uma sensação de bem-estar e prazer. Já foi comprovado por Universidade de Harvard que pessoas que fazem caminhadas pelo menos 3 vezes por semana assimilam muito mais os estudos, têm um desempenho muito melhor nos estudos de 15% em relação a quem não pratica, quem é sedentário. Então, largar um pouco o café de lado e praticar mais exercícios. Não precisa ser também todos os dias exercícios intensos. Uma leve caminhada de 30 minutos durante 3 dias na semana. Um sono de qualidade também pode trazer bons resultados para o ensino. Tem pessoas que deixam para estudar até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ou até nem dormem por causa disso. Só que isso é um dos maiores erros, porque quando você está sem dormir, o seu cérebro ele não processa a informação, ele não assimila os conteúdos. E no dia seguinte, você já nem lembra parcialmente 60% do que você estudou na noite anterior. Então é muito melhor você dormir, às vezes, 8 horas, 7 horas por noite do que você não dormir nada e tentar estudar o máximo possível. Estudar é bom, é necessário, até para quem mesmo faz concurso. São concursos extensos, com poucas vagas, então são concursos que cobram mais. Só que também sacrificar o sono, isso é prejudicial para o desempenho. Se você já não lembra no dia seguinte, imagina tempos depois, aí pessoas que estudam anos. Aí passa um ano para a prova, você já não vai conseguir mais lembrar o que você estudou. Também o principal, tenha disciplina nos estudos. Tem pessoas que não conseguem ter uma disciplina. Aqui também entra a procrastinação. Às vezes você está estudando, chega uma mensagem do Instagram, chega uma mensagem do WhatsApp, chega uma notificação do Facebook, aí você fala, só vou dar uma olhadinha. E você fica 15, 10, meia hora, minutos lá. Às vezes até mais do que isso. Tem pessoas que só vou dar uma olhadinha e perde a tarde inteira ou a noite inteira. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro. E isso dá autodisciplina não só para os estudos, mas para a vida também. Porque você tem que ter disciplina em tudo. Você está estudando, se você se distrai, vou só 10 minutos. O seu cérebro ele vai assimilar os seus estudos com aquelas notificações do Instagram. Então, as duas não interagem entre si. Você tem que seguir um plano. Eu vou estudar agora sobre a formação do solo de Goiás, vou estudar sobre a formação do solo de Goiás. Reserva um tempo depois para visualizar as mensagens. Inclusive nas pausas, né, para você não sobrecarregar também o seu cérebro com informações, você pode usar as pausas para entrar nas redes sociais, para ouvir uma música, para assistir alguma coisa, né? Você pode aproveitar no momento certo, não misturar as coisas, porque isso pode acabar atrapalhando o seu desempenho. Separa pequenos minutos do dia. Você tem que dar prioridades. O que é mais importante? O seu cargo de concursado, como delegado, auditor fiscal, de policial militar, ou pequenas visualizações nas redes sociais. E uma outra que é bastante prejudicial, a pessoa fica pensando, e se eu não passar? Às vezes a pessoa está lá estudando, vai falar, e se eu não passar? Você tem que ter uma mentalidade positiva, você tem que acreditar no seu sonho, você tem que acreditar no que você vai passar. A sua aprovação, acima de tudo, vai representar o sucesso dos seus estudos. E você estudar pensando no amanhã, que nem aconteceu, é prejudicial. Então foque no hoje, foque nos seus estudos, priorize o seu futuro e
estude o máximo que você puder, tenha disciplina, crie cronogramas, se regre na hora de estudar. Porque e tenha a mentalidade positiva o máximo possível. Porque a pessoa com a mentalidade negativa acaba atrapalhando seus desempenhos. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, né? Vamos fechar aqui, já encerrar essa live. Você é o principal responsável pelos seus resultados. Não adianta eu trazer um método que vai te ajudar, não adianta ter um material bom, não adianta ter o melhor curso, não adianta você investir financeiramente se você não está investindo em você. O principal responsável é você. Os outros são uma base, um suporte que vai te ajudar a chegar à sua aprovação. Pessoal, não desista. Eu estou aí trabalhando já há algum tempo com concursos. Eu comecei trabalhando de uma forma muito amadora, uma forma muito comparando com hoje, né? Eu já fiz aulões fora aqui de Goiás, tem um público que me acompanha aí de vários lugares do Brasil e eu não desisti. Não foi fácil, né? Eu enfrento um mercado com vários professores, eu enfrento um mercado com cursos que estão consolidados, mas eu sou o meu diferencial. Seja você também o seu diferencial, né? Vamos pensar que você está passando por um processo. Viva todas as etapas. Hoje você está estudando e isso vai te enriquecer, isso vai te trazer lá na frente o resultado que você tanto quer. Né? E concurso público, a gente sabe que nesse momento de crise, nesse momento aí de recessão econômica, ele representa uma ascensão social e uma ascensão econômica para muitas pessoas. E além da estabilidade, né? Então, quem vai prestar, por exemplo, para delegado, salário de R$19 mil, né? Hoje em dia, quem, além dos políticos, ganha um salário desse? A gente não tem essa realidade no Brasil. Professor, por exemplo, que eu trabalhei aí há muito tempo com educação básica, é um salário muito baixo. Então, as pessoas, quando elas prestam um concurso, elas têm que pensar nessa ascensão social e econômica que o concurso vai proporcionar na vida delas. Além, é claro, da realização de um sonho. Imagina, né, você se tornar aquilo que você tanto quer. Você chegar lá na frente, olhar para trás e ver que tudo que você passou, seja dificuldades econômicas, a gente sabe que durante o processo de estudos podem surgir problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, problemas externos ao nosso preparo, porque nós vivemos, nós somos pessoas, a gente vive em sociedade, a gente tem problemas cotidianos, mas pense que isso faz parte do processo. São etapas que você tem que passar. Não pule essas etapas. Viva essas etapas, porque quando você chegar lá na frente, você vai ver que elas foram importantes para o seu crescimento, para o seu amadurecimento enquanto pessoa, enquanto concurseiro. Outra coisa, muita gente tem a mentalidade que vai estudar, vai passar no primeiro concurso público. Muitas pessoas conseguem passar no primeiro concurso público, outras não conseguem, outras tentam outras vezes. Isso é importante. Cada um possui um processo de ensino-aprendizagem muito diferente. Você tem uma situação diferente do outro concurseiro, de um outro concorrente. Então, não desrespeito, não tente também se culpar o seu tempo. Viva também o seu tempo. Uma hora você vai conseguir. Né? A sua persistência ela é muito importante para você conseguir o que você quer. Olha, a gente tem aqui o pessoal sonhando aqui. E é isso, pessoal, sonhar é muito bom, sonhem. Né? A gente vive numa sociedade que tem banalizado o sonho, tem ridicularizado o sonho, quem sonha, não sonhe. Sonhar é muito importante. E eu não falo daquele sonho, daquela imaginação, daquele sonho que você tem enquanto dorme. Eu falo do sonho como meta, como objetivo. Sim. Viva esse sonho, tenha esse sonho, porque lá na frente eu tenho certeza. Se você viveu todas as etapas, se você passou por um processo, você vai ter experiência. Um guerreiro ele não vai para a batalha sem ter um preparo. Ele não vai chegar numa batalha, quem assiste filme medieval, sem antes ter se preparado. Ele precisa se preparar para o combate. Então se prepare para o combate. Eu sei que muita gente vai sair daqui delegado. Eu tenho alunos aí que fizeram curso comigo lá no Amapá. Saiu o resultado aí no final do ano passado. Conseguiram, né, o que eles queriam. Hoje eles são delegados. E para mim é uma satisfação tão grande as pessoas conseguirem alcançar os seus objetivos. Isso é gratificante no meu trabalho. Todo o esforço que eu faço, todo o preparo que eu tenho feito, só tem sentido quando essas pessoas conseguem alcançar aquilo que elas tanto almejam, que elas tanto sonham. Então não desista, vive essas etapas que eu sei que você vai ser um futuro delegado, uma futura delegada, ou vai ser um futuro policial militar, futura policial militar, ou o cargo que você tanto quer, você vai conseguir, eu tenho certeza disso, e você vai voltar aqui e vai me trazer um depoimento.
né? Não adianta passar no concurso, não adianta conquistar a sua vaga e não trazer depoimento. Gratidão gera gratidão. Então depois você vem e traz um depoimento falando que você conseguiu aquilo que você tanto queria. Sim. Quero agradecer aqui a participação do Alex, muito obrigado pela sua disponibilidade. Como disse no começo da live, o Alex está trabalhando aqui com a gente na equipe do Instituto Rafael Kaique, isso mesmo, porque agora o Instituto ele é uma empresa, para vocês verem onde eu cheguei. Consegui chegar numa realização de um sonho. Agora o meu trabalho está vinculado ao Instituto Rafael Kaique, que se tornou uma empresa. Por quê? Para trazer mais qualidade e credibilidade ao que eu faço e, consequentemente, também do que vocês recebem. Então, o Alex ele faz parte da equipe aqui do Instituto, ele é coordenador aqui, ele é gestor de pessoas e ele trabalha justamente com preparação de pessoas, né, que é a questão aí dos objetivos, das metas, também na coordenação de alguns artigos que ele vai trazer ao longo do tempo. Muito obrigado, Alex, pela sua participação. Eu que agradeço a todo o público que está nos assistindo, e a aprovação de vocês é a nossa prioridade, sempre visando a aprovação de vocês, futuros delegados, futuros auditores fiscais e seus cargos concursados. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui da live. Continuem me acompanhando, seja nos grupos do WhatsApp. Peça para ser adicionado, tem aí na descrição o número do WhatsApp, no YouTube e também nas outras mídias sociais. Tem o canal do YouTube que tem lives lá que eu fiz de vários temas da história e geografia de Goiás e de atualidades de Goiás. Você pode aproveitar essas temáticas e também se preparando a partir delas. Tem também o Instagram aqui do Instituto Rafael Kaique. Tem também a página no Facebook. E também, né, se você tiver interesse, como eu disse, Jornada da Aprovação, aproveita que até o dia 15 o curso esquematizado em PDF está sendo comercializado a apenas R$ 69,90. Preço aí muito imperdível, gente. E é uma das ferramentas que, claro, vai contribuir com o seu preparo. Porque você é o maior responsável pela realização dos seus sonhos. Acredite em você. Primeira coisa que você tem que acreditar é em você. E depois você vai acreditar nas outras coisas. Certo, pessoal? Acredite nos seus sonhos. Muito obrigado, então, pela participação de todos vocês. Volto aí com outras lives. Continuo com as dicas, seja pelo WhatsApp, seja pelas mídias sociais. Um abraço para todo mundo. Uma excelente semana e até a próxima.